Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui em mais um momento de fé com Manuel Costa. E como sempre eu venho todos os dias para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Hoje em Juízes, no capítulo 11, os irmãos vão ler aí do versículo 29 ao 40 para entender uma das palavras muito impactantes na Bíblia, a história de Jefté. É uma das mais intensas e misteriosas de todo o Antigo Testamento. Ele foi levantado por Deus em um tempo de crise, quando Israel estava oprimido pelos amonitas. Rejeitados por seus irmãos por ser filho de uma prostituta, Jefté viveu como forasteiro, até que em meio à guerra, os líderes de Israel procuraram para que ele fosse o comandante. Deus o usou poderosamente e deu-lhe vitória, mas o detalhe é o voto feito, um voto feito antes da batalha, que nós encontramos uma das narrativas mais impactantes das Escrituras. Antes de enfrentar os amonitas, Jefté fez um voto precipitado ao Senhor. E nós temos que pensar em fazer votos com Deus, se depois não vamos cumprir. Ele disse assim em Juízes 11, versículos 30 e 31. Se com efeito entregares os filhos de Amon na minha mão, o que quer que seja, saindo da porta da minha casa, me vieram ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Meus irmãos, nós temos que pensar quando fazemos um voto com Deus, porque ao ele voltar vitorioso, quem veio ao seu encontro não foi um animal, foi sua própria filha, sua única filha, com danças e tamborins, celebrando a vitória do pai. E a atenção do texto está justamente aí. O voto de Jefté custaria a vida da sua própria filha? O que realmente aconteceu com a filha de Jefté? Esse texto não afirma de forma explícita que Jefté sacrificou sua filha literalmente em holocausto, e aqui entra a responsabilidade da interpretação. Há duas principais correntes. Uma, o sacrifício literal. Alguns intérpretes defendem que, de fato, Jefté cumpriu literalmente o voto e ofereceu sua filha como sacrifício. Essa leitura se apoia no termo holocausto, usado no versículo 31. Porém, isso cria um grande dilema, né? O nosso Deus, que é abomina o sacrifício humano, não ia aceitar um sacrifício nessa condição. E seria então inconcebível que o Senhor aceitasse algo assim. Agora, a segunda hipótese é a consagração vitalícia ao Senhor. Uma segunda interpretação, sustentada por muitos estudiosos, é que a filha de Jefté não foi morta, mas dedicada ao Senhor em voto perpétuo, vivendo em virgindade no serviço sagrado, sem jamais se casar ou gerar descendência. Essa visão se baseia nos versos finais que enfatizam não a morte dela, mas o fato de que nunca conheceu um varão, como está em Juízes 11:39. A lamentação anual das moças de Israel seria, portanto, não pela morte da jovem, mas pelo fato dela ter sido privada de gerar descendência e perpetuar a família de Jefté, já que ela era sua única filha. Então, o que a gente pode afirmar com segurança é que, biblicamente, o que se pode afirmar é a filha de Jefté não morreu como mártir numa guerra e nem foi abandonada. E o texto enfatiza a sua virgindade perpétua e não a sua morte. Portanto, a leitura mais coerente de que Jefté cumpriu o voto, dedicando a sua filha ao Senhor em vida e não um sacrifício humano. A tragédia está no fato de que, por causa de um voto precipitado, ele perdeu a possibilidade de ver sua descendência perpetualizada. A jovem aceitou submissamente, mostrando obediência, fé e sacrifício, refletindo até mesmo na entrega voluntária de Cristo no Novo Testamento. E qual a revelação para os nossos dias de toda essa história? A história de Jefté e suas filhas nos ensina lições profundas. Palavras têm peso diante de Deus. Votos não devem ser feitos por impulso ou por emoção. Há consequências nas decisões precipitadas. Mesmo com a vitória em batalha, Jefté carregou a dor de perder sua descendência. Sacrifício não é sempre morte, mas entrega. Assim como a filha de Jefté foi dedicada,
a viver exclusivamente para Deus, somos chamados hoje a sermos sacrifícios vivos, conforme está em Romanos 12:1. Deus transforma a dor em testemunho. O lamento anual das mulheres de Israel perpetua a memória daquela jovem, mostrando que sua vida se tornou um exemplo de consagração, mesmo em meio à tragédia. E nos dias de hoje, essa narrativa nos chama a refletir quantas vezes, por precipitação, colocamos em risco pessoas que a gente ama. Quantas vezes, por falta de sabedoria, criamos fardos desnecessários. Ainda assim, Deus é capaz de transformar aquilo que seria dor em sinal de consagração e testemunho eterno. Por isso devemos prestar atenção no que estamos fazendo, no que estamos colocando nas mãos de Deus, porque muitas das vezes não vai dar para voltar atrás. E assim como Jefté, nós podemos estragar algo para o nosso futuro que seria promissor. Amém, meus irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido essa mensagem, que fala muito na questão de sermos precipitados em fazer voto com Deus. Se você não tem entendimento sobre isso, não faça, porque se fizer, cumpra, para que a sua vida não fique presa no mesmo ciclo daqui até a eternidade. Temos que avançar rumo ao alvo chamado Jesus Cristo e não podemos desperdiçar nossas oportunidades. Eu agradeço essa oportunidade, espero que os irmãos tenham compreendido. Paz, saúde e prosperidade a todos e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?